Voltando para nossas aulas, vamos dar continuidade ao nosso assunto com substâncias e misturas. Está na unidade 2, do capítulo 4, ok? Oitavo ano. Então, o que são substâncias? Substâncias são um aglomerado de moléculas. O que são moléculas? São compostas por átomos. Essas moléculas, elas têm propriedades definidas. Exemplo, a água é insípida, é incolor. Isso é uma substância. Mas a gente tem mistura. O que são misturas? São duas ou mais substâncias. Exemplo, água e óleo, uma mistura. Leite, um aglomerado de substâncias. As substâncias elas podem ser simples, compostas e puras. Quando é que eu tenho uma substância simples? Quando ela é representada por um único átomo. Exemplo, o enxofre, enxofre rômbico, SO8, são 8 átomos de enxofre. O oxigênio que a gente respira, formado por 2 átomos, ok? Lembre, se eu tiver, assim, isso aqui é chamado de coeficiente, então eu tenho átomos separados. No entanto, se eu tiver um índice, eu tenho os átomos juntos. Então, aqui eu tenho átomos separados, aqui eu tenho átomos juntos, que é uma molécula, ok? Coeficiente e o índice. Voltando, quando é que eu tenho composto? O próprio nome já diz, 2. Então, vamos citar o exemplo da água, formado por 2 elementos químicos, ou seja, 3 átomos são diferentes, então é composta. Porém, eu posso ter, H2SO4, ácido sulfúrico, formado por 3 elementos químicos e, 2 átomos de hidrogênio e de enxofre. Então, quando eu tenho vários elementos diferentes, eu tenho uma substância composta. E quando é que ela é pura? Quando ela é pura, H2O de novo. Só que não é a água do rio, que a gente sabe que ela é bem poluída. Mas se eu citar um exemplo da água destilada, a água destilada é uma substância pura. Então, para ser pura, ela tem que ter características que definem essa pureza dela. E qual é a característica? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, que a gente já viu na aula passada, tá? Então, toda vez que você olhar para um gráfico e ela tiver o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante, você tem uma substância pura. No entanto, quando você tem um gráfico que você vê que ocorre uma variação desse ponto, o que é variação? Aqui, você está vendo que só está em uma temperatura específica. Aqui não, que é uma variação de 7 a 5 graus Celsius. Então, você tem aqui uma substância pura e aqui você tem uma mistura. Só que a mistura pode ser 2 tipos. Ela pode ser uma mistura eutética, quando o ponto de fusão está variável e o ponto de ebulição está constante. Então, você tem uma mistura eutética. Quando você tem o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, isso aqui é mais é uma mistura azeotrópica, ok? Vindo para os esquemazinhos, lindinhos, né? Então, vamos identificar rapidinho aqui. Vocês estão vendo que é um único tipo de átomo, só que são 2. Então, eu tenho o quê? Uma substância pura, tá? Só que ela é o quê? Simples. Então, eu tenho uma substância pura simples. Aqui, eu só tenho um tipo de átomo. Se é só um tipo de átomo, também é uma substância pura e também é simples. Eu vou botar assim, dessa forma, ok? Neste outro esquema, você vê que eu tenho os 2 tipos juntos. Então, agora eu tenho uma mistura. Nesse outro, olha só a variação de átomos. Eu tenho eles simples, compostos, só que tá todo mundo junto. Então, é uma mistura, ok? Não dá para identificar se é azeotrópica ou eutética, porque não está especificando os pontos de fusão e ebulição, ok? Última parte, misturas. O que são misturas? Aglomerados de substância. Olhando para esse primeiro, você vê uma única cor. No entanto, eu posso dizer que é um suco. Suco. Se é um suco, ele tem várias substâncias aqui dentro.
Então, é uma mistura. Só que é uma mistura, olha só, existem duas. Heterogênea. Toda vez quando você olhar e ver duas ou mais coisas, tá? Vamos dizer assim, duas ou mais fases em forma química. E homogênea, quando você só tem uma fase. Então, quando eu olho para cá, eu só tenho uma fase, então ela é homogênea. Quando eu olho nesse segundo esquema, eu vejo duas fases. Se eu tenho duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Olhando para cá, ó, eu vejo um risquinho, essas coisinhas, tem esse espaço aqui e esse. Então, tem 1, 2, 3, 4. Tenho 4 fases. Então, é uma mistura heterogênea. Esse aqui, o recipiente está fechado. Toda vez que ele estiver fechado, você vai ter que contar, tá? Também o espaço. Porque aqui dentro tem A, se tem A, tem substância. Então, eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3 fases. Então, uma mistura heterogênea. Olha só, cuidado com esse esquema. Aqui eu tenho água líquida e água sólida. São duas substâncias? Não é a única, só que em estados diferentes. Se estão em estados diferentes, é uma sistema. Tá? É uma substância. Tá? A única substância está diferente e é um sistema. Todos eles são sistema. Porque sistemas são representações. Ok? Então, toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. Quando eu olho esse último, eu vejo o ar, está fechado, eu só tenho uma fase, porque eu só estou vendo o ar aqui dentro. Na verdade, eu não estou nem vendo, mas eu sei que ele está lá dentro, né? Só que eu sei que ele é composto por várias substâncias, então eu tenho uma mistura homogênea. A nossa última etapa são os processos de separação de mistura. Eu posso separar todo mundo aqui. Exemplo, água e álcool, eu posso separar? Sim. Processo de destilação. E o que que acontece? Essa partezinha aqui eu vou fazer em forma de trabalho para vocês. Vocês vão ter que fazer um trabalhinho. Assim como os aparelhos de laboratório. Ok? Então, se vocês conferirem no livro de vocês, ó, os processos de separação de mistura estão todos aqui. E nem todos, na verdade, mas a grande maioria, ó. Filtração, decantação, flotação. Então, vocês vão ter que fazer um trabalhinho para mim. Destilação, que é o processo que eu acabei de falar, ok? Que você tem água e o álcool aqui dentro. Quem tiver o menor ponto de ebulição vai subir em forma de vapor. E aí, o que que acontece? Ele vai condensar e vai se transformar em líquido e vai vir para cá. E o outro fica aqui. Ou seja, o álcool passa primeiro, depois a água fica. E os equipamentos de laboratório, olha só. Balão de fundo chato, tá? Nós temos bureta, piceta, tá? Os tubos de ensaios. Então, isso aí vocês vão desenhar para mim, ok? Até a próxima.